let you go, let you go, let you go, let you go. O que é o racismo? Bom, o racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Essa noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Tudo isso consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória, não baseada em critérios científicos em relação a algum grupo social ou étnico. Para se compreender bem o que é o racismo, é necessário saber, antes de tudo, que a própria palavra racismo tem uma origem relativamente recente. Ela apareceu pela primeira vez em um artigo publicado numa revista francesa intitulada Revue Blanche, no ano de 1902. Nas décadas que se seguiram, o termo começou a se popularizar em quase todas as línguas europeias, inglês, português, espanhol e etc., sendo usado para denominar as concepções sobre superioridade e inferioridade racial e começaram a vigorar na Europa a partir do século XIX. Em pouco tempo, essas concepções, que tinham a aprovação de muitos cientistas da época, passaram a justificar ações políticas racistas em várias partes do mundo. São exemplos emblemáticos do racismo a política antissemita, relativa à perseguição aos judeus, o povo semita. Na Alemanha nazista, que culminou no Holocausto, o apartheid na América do Sul, e as leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos da América. Em outras regiões do mundo, como o Brasil, o racismo existiu e ainda existe, mas com uma diferença grande para os exemplos citados acima. No Brasil, nunca houve, após a abolição da escravatura em 1888, leis, nem federais e nem estaduais, que segregassem, separassem e diferenciassem negros de brancos. O racismo no Brasil nunca foi política de Estado, como foi nos Estados Unidos, por exemplo. Muitos autores da virada do século XIX para o século XX acreditavam que os vários surtos de doenças que haviam no interior do Brasil eram resultado da contaminação da raça negra sobre a branca, que resultava na figura do mestiço, anêmico e doente. Monteiro Lobato, quando elaborou pela primeira vez seu personagem Jeca Tatu, tinha isso em mente. E depois, com o início das pesquisas sanitárias, pesquisas médicas que tinham a missão de esclarecer os agentes de transmissão de doença, como mosquitos, ratos e etc., Lobato e vários outros escritores e intelectuais abandonaram as antigas concepções racistas. E o que significa homofobia? A palavra homofobia significa a repulsa ou o preconceito contra homossexuais, ou até contra o próprio homossexual. Esse termo teria sido utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos em meados dos anos 70 e, a partir dos anos 90, teria sido difundido ao redor do mundo. A palavra fobia denomina uma espécie de medo irracional. E o fato de ter sido empregada nesse sentido é motivo de discussão e ainda entre alguns teóricos com a relação ao emprego do termo. Assim, entende-se que não se deve resumir o conceito a esse significado. Podemos entender a homofobia, assim como outras formas de preconceito, como uma atitude de colocar outras pessoas, no caso o homossexual, na condição de inferioridade, de anormalidade, baseada no domínio da lógica heteronormativa, ou seja, da heterossexualidade como padrão, norma. A homofobia é a expressão do que podemos chamar de hierarquização das sexualidades. Todavia, deve-se compreender a legitimidade da forma homossexual de expressão da sexualidade humana. No decorrer da história, inúmeras denominações foram usadas para identificar a homossexualidade, refletindo o caráter preconceituoso das sociedades que cunharam determinados termos, como pecado mortal,
perversão sexual e aberração. Outro componente da homofobia é a projeção. Para a psicologia, a projeção é um mecanismo de defesa dos seres humanos que coloca tudo aquilo que ameaça o ser humano como sendo algo externo a ele. Assim sendo, o mal é sempre algo que está fora do sujeito e ainda diferente daqueles com os quais ele se identifica. Por exemplo, por muitos anos acreditou-se que a AIDS era uma doença que contaminava exclusivamente homossexuais. Dessa forma, o aidético era aquele que tinha relações homossexuais. E assim, as pessoas podiam se sentir protegidas, uma vez que o mal da AIDS não chegaria até elas. A questão da AIDS é pouco discutida, mantendo confusões como essas em vigor e sustentando ideias infundadas. Algumas pesquisas ainda apontam para o medo que o homofóbico tem de se sentir atraído por alguém do mesmo sexo. Nesse sentido, o desejo é projetado para fora e rejeitado, a partir das ações homofóbicas. A cada 25 horas, um LGBT é assassinado no Brasil. Em 2016, 343 foram mortos no país, segundo o Grupo Gay da Bahia, GGB. Mas quando se é preto, sabemos que as chances de estar nas estatísticas aumentam. Afinal, o tempo todo estamos sujeitos a genocídio da população negra. É uma luta dupla, cansativa, diária, ser negro LGBT em uma sociedade racista e LGBTfóbica. Negros homossexuais também sofrem violências. A violência contra a comunidade LGBTQIAP+, mudou de nome e de endereço de 2021 para 2022. Enquanto nos primeiros 5 meses do ano passado, as principais vítimas eram as mulheres trans, alvos de agressões e violações de direitos humanos nas ruas, em 2022, homens negros gays sofrem a violência dentro de suas próprias casas, sendo os agressores majorativamente da família. É natural que durante a pandemia e isolamento social, essas violências se multipliquem. No caso dos homens negros LGBT, essa violência parte dos espaços primários de relacionamento, de dentro de casa, de igreja, escola. A gente tem que pensar que tipo de casa é essa que pessoas negras residem, que muitas vezes são precarizadas. É o que pontua o professor de Direito Wallace Corbo, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. O professor Wallace Corbo enfatiza que essa mudança de vítima e de cenário de violação dos direitos humanos demonstra alguns aspectos sobre a sociedade. De acordo com ele, violência contra homens gays negros já existia antes da pandemia, mas pode ter se intensificado e alcançado níveis drásticos, o que levou a vítima ou conhecido a realizar a denúncia. E agora eu vou estar passando para vocês o depoimento de pessoas que sofrem esses tipos de preconceitos. Meu nome é Cleiton Silva, tenho 25 anos e nasci no Rio de Janeiro. Me descobri no início da minha adolescência e comecei a perceber mais sentimentos por meninos do que pelas meninas. Foi quando eu decidi testar por qual dos gêneros eu tinha mais atração. E isso eu tinha uns 13 para 14 anos. E foi aí que eu percebi que eu tinha mais desejos pelos homens. Quando eu me assumi, a reação dos meus pais não foi muito boa, né? Minha mãe foi parar no hospital e meu pai falava para os amigos que preferia ter um filho bandido do que um filho gay. Como é viver nesse país? É homofóbico e preconceituoso. Bom, ser uma pessoa LGBT nesse país preconceituoso é meio difícil, pois é mais complicado para arrumar emprego e lidar com a sociedade extremamente homofóbica. Você já sofreu alguma violência? E se sim, quais? Uma vez, uns 3 garotos me juntaram e me deram uma porrada. Porém, não foi muito grave. Mas também eu fui muito zoado na escola, como bichinha, viadinho, morde-fronha, coisas do tipo. Meu nome é Isaac Franz, tenho 19 anos e sou de São João de Meriti.
Desde muito criança, eu sempre me senti diferente do normativo padrão. Por volta dos 10 anos, eu comecei a perceber que não via os meninos somente com olhos para amizade, então comecei a me questionar sobre. Porém, minha família sempre foi muito religiosa, então na minha cabeça era algo de errado comigo, e eu sempre pedia para mudar isso em mim. Com o tempo, eu fui amadurecendo e adquirindo amplo conhecimento na sociedade, o que me fez entender melhor como cidadão e conhecer meus direitos. Com 16 anos, eu já sabia que também me atraía por meninos, porém, ainda me sentia desconfortável sobre, então eu guardei isso para mim por mais um tempo. Com 17 anos, eu me aceitei e me assumi para os meus amigos. Eles não ficaram surpresos, pois eu sempre dei sinais, mas eles me acolheram super bem e me apoiaram para continuar a me conhecer. Minha família não sabe sobre a minha sexualidade, pelo menos não pela minha boca. Óbvio que eles percebem e rotulam suas cabeças, mas eu nunca cheguei diretamente e me expliquei para eles. Até porque eles são bem preconceituosos e eu não sinto essa necessidade de me assumir para eles, por motivos de aprendizado e opiniões minhas. Viver sendo uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, é bem mais difícil do que alguém possa imaginar. Nós saímos da rua com medo de sermos atacados tanto fisicamente quanto verbalmente. Os deboches e as brincadeiras são coisas que machucam muito, já que são coisas que ouvimos desde a infância e ficam enraizadas em nossas mentes. A dificuldade que uma pessoa LGBTQIA+ tem de arrumar emprego também é muito alta, ainda mais quando fugimos do padrão. Eu já sofri muito na infância, com agressões verbais, por ser afeminado, o que, querendo ou não, me fez ter uma fase homofóbica. Já sofri homofobia dentro de casa, na escola, nas ruas, na casa de amigos, em bares, redes sociais. Qualquer meio que tenha de socializar com alguém, já sofri por conta de ser simplesmente eu. Minha sexualidade não é definida ainda. Tenho apenas 19 anos e tenho muito a conhecer de mim. E do mundo ainda, né? Me considero uma pessoa sem rótulos, mas não deixo de amar quem meu coração direciona.